Bom dia. Hoje está um dia gostoso, não tá? Eu estava sentado ali cantando os hinos e uma alegria assim interessante, creio, do Espírito Santo, invadiu meu coração, a oportunidade que nós temos de vir e nos encontrar, cantar hinos ao Senhor, abrir a palavra, é muito especial. E durante algum tempo na minha vida, eu relacionei muito o culto com, com música. E para mim, música era bateria, baixo, guitarra. E quando não tinha isso, o culto não era bom. Eu acho que fez parte da minha imaturidade na época. E hoje eu creio que Deus me deu essa maturidade e essa percepção da graça de Deus e da presença dele entre os irmãos. E é isso que vale. É isso que é culto de adoração ao Senhor. E é por isso que eu me alegro de estar aqui hoje com vocês. É um encontro com Deus e um encontro com os irmãos queridos, vocês e eu. Amém? Hoje nós vamos falar de oração. Oração como encontro. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 1. Não é Mateus capítulo 1. Eu tenho uma memória tão ruim. Lucas capítulo 11. Nada a ver, né, com Mateus. Pelo menos é evangelho, né? Lucas capítulo 11, verso 1. E diz assim: De uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou. Um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou a orar. E ele então ensina a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Esse tema da oração é um tema para toda a vida. É um tema que nós precisamos nos atentar em todo momento, todos os dias, todos os domingos. Alguém precisa nos lembrar da oração. E a oração, ela, na verdade, surge da necessidade de encontrar Deus em primeiro lugar. Porque houve na nossa história um grande desencontro. Houve na nossa história uma fragmentação dessa relação que nós tínhamos com Deus. E eu quero convidar vocês a abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, no verso 8.
e tentar identificar o que aconteceu com a gente, que deixamos de ter esse encontro com Deus, e a oração, então, fica tão difícil na nossa relação com Deus, porque parece uma coisa meio fragmentada, às vezes, uma coisa de disciplina. E isso está ali na nossa criação, ali na nossa queda. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, houve o que eu estou denominando aqui pedagogicamente de um grande desencontro. Porque se oração, na verdade, é um encontro com Deus, houve um grande desencontro. E esse grande desencontro aconteceu aqui em Gênesis 3:8, eu leio: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Esconderam-se. Depois da queda, o que aconteceu é que quando Deus veio ao jardim, porque havia ali um grande encontro com Deus às tardes, Deus, eu imagino assim, que Deus vem e visita Adão e Eva, e aquilo então acontece no jardim, aquele grande encontro com Deus, aquela relação, e de Deus pegar, talvez, abraçar Adão e chegar: Adão, o que você andou fazendo? Aí falou assim: oh Deus, olha, eu nomeei aqui esses animais, o que o senhor acha desse nome? E aí aquela conversa camarada, né? Que eles tinham, aquele grande encontro, aquela amizade de Adão e de Eva, que acontecia todos os dias, esse grande encontro, que é esse ideal de oração, que é o ideal do homem antes da queda. A oração acontecia antes da queda de maneira fluida, porque o pecado já não estava entre o homem e Deus, a relação de amizade e de encontro acontecia. E quando então o homem se afasta de Deus e desconfia, e toma do fruto proibido, agora ele tem uma barreira que impede aquele encontro, que impede aquela oração, que impede, porque, diz a palavra lá em Gênesis, eles se esconderam porque eles tiveram medo. Hã? Eles se esconderam porque tiveram medo. E aí a gente precisa reconhecer, gente, esse grande desencontro que aconteceu com Deus e que aconteceu conosco mesmos. Nós nos alienamos desse Deus que nos criou e agora temos uma relação de desconfiança com esse Deus. E aí, o nosso pecado nos impede de conhecer o que realmente necessitamos. Do que realmente necessitamos. Olha, é por isso que a oração não basta orar. Tem que orar corretamente. Eu pergunto para você, só orar tá bom? Não tá bom. Temos que orar corretamente. Posso dar um exemplo para você? Quando Jesus olhou na sinagoga, o fariseu orando de pé, e depois ele chegou e viu o publicano ajoelhado orando, ele identificou ali uma oração correta e uma oração errada. O fariseu de pé, muito soberbamente, olhando o publicano, orava assim: Senhor meu Deus, obrigado, graças te dou, glória a ti, porque eu não sou como esse publicano, que é pecador. E o publicano batia no peito num sinal de arrependimento, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
E Jesus olha aquela situação e diz assim, qual dos dois tem orado certo? Jesus identifica que muitas vezes as nossas orações estão equivocadas. Então é necessário que nós tenhamos essa compreensão, gente, que houve um grande desencontro na nossa vida. Nos afastamos de Deus. E agora essa aproximação de Deus é uma aproximação que tem que ser aprendida. E a oração não é qualquer oração. É necessário nós entendermos que existem orações que é simplesmente um depositário, uma forma de depositar simplesmente os nossos interesses e aquilo que a gente pensa. E existe a oração que agrada a Deus e a oração que realmente proporciona esse encontro que acontecia com Adão e Eva antes da queda. Então, a gente precisa reconhecer que não sabemos orar. Aí você pode dizer assim, isso é para novo convertido, eu já sei orar. Eu já sei orar. Eu estou tanto tempo na igreja, como é que eu não sei orar? Sabe que uma coisa que me chama a atenção é que os discípulos, quando eles começaram a andar com Jesus, e depois de um tempo, quando eles começaram a observar como Jesus fazia, ele ia para o deserto, ia para os jardins, ia para as montanhas, e ia orar. E depois dessa caminhada já contínua, diária, que eles tinham com Jesus, algo veio à mente deles. E Jesus nos ensina a orar, que é o texto que nós lemos. Jesus nos ensina a orar como tu oras. Porque quando tu vais ao deserto orar, quando tu vais às montanhas e aos jardins para orar, nós entendemos que alguma coisa acontece, nós vemos isso, estamos vendo, estamos percebendo como a oração é importante e como a gente não sabe fazer. Então eles pedem, Jesus, nos ensina a orar. E de repente, esse pedido tem que ser a nossa porta de entrada quando nós vamos orar. Não é verdade? Jesus, agora gostaria que o Senhor me ensinasse a orar. Tu sabes, o pecado fragmentou o meu ser, eu já não sei mais o que pedir. Eu não sei se eu peço isso porque isso é mais o meu interesse, eu não sei como pedir isso. Então me ensina a orar, Senhor. Um grande místico, no bom sentido, pensador cristão do século XV, Fenelon, ele diz assim, Senhor, ora em nós. Ora em nós. Ou seja, a oração não é só aquilo que a gente acha e pensa e deposita diante de Deus. A oração é essa comunicação, é esse encontro em que o próprio Deus vem e nos ensina a orar. Não é? O próprio Deus vem e nos ensina a caminhar com Ele. A oração, então, é esse encontro que acontece. E essa oração, gente, ela obrigatoriamente nos transforma. Tem um versículo que Paulo diz assim, é tu que realizas em nós, tanto o querer quanto o realizar. Isso quer dizer o seguinte, que na oração e no encontro que nós temos com Deus, Deus vai transformando os nossos desejos, Deus vai transformando os nossos quereres, e aí, quando nós nos encontramos com Deus, nós oramos aquilo que está no próprio coração de Deus. É uma transformação que vai acontecendo. Imagina na oração de Jesus no Getsemane, minutos antes dele ser
aprisionado para a crucificação. Ele está ali orando e ele ora assim. É uma oração para mim maravilhosa e que nos ensina tanto, porque ele ora assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, porque ele está para ser crucificado. Mas ele diz: mas se não for da tua vontade, então faça-se assim, que eu vá. E aí aquela oração é o grande encontro com Deus. Aquela oração em que Deus transforma e que Deus toma as nossas vidas e nos permite ir, nos faz ir a uma missão que muitas vezes vai contra o nosso desejo primeiro. E aí Deus não muda a realidade externa a nós, mas Deus muda a nós mesmos. Sabe, muitas vezes a gente vai por oração na esperança que Deus vai mudar tudo que existe no nosso exterior. Então, parece que a gente vai para a oração como se fosse para uma reunião de negócio, com uma pauta de uma reunião. Então a gente chega assim com as nossas listas de orações. E chega, e aí a gente tem várias, né? E tudo. Todas as necessidades nossas, da igreja, do Brasil, do mundo, está ali na nossa lista de oração. E a gente chega e fala assim: Deus, isso aqui, o Senhor possa abençoar, o Senhor possa prosperar essa situação, tal. Aí, próximo ponto, os missionários, que o Senhor possa provê-los. E aí, Não estou dizendo que isso não é uma oração necessária e importante. Mas quando a nossa relação de oração, quando a nossa oração com Deus se baseia só em lista de oração, é uma coisa que faz a gente pensar. E eu diria assim, é um termômetro da nossa relação de intimidade com Deus. Se a tua e a minha oração se basear simplesmente numa lista de oração, é um termômetro que a nossa intimidade com Deus não vai tão bem assim. Uma coisa que às vezes acontece é que a gente vai para a oração simplesmente quando nós deparamos com dificuldades e tribulação. Não é? Vou dar um exemplo. Eu passo uma semana sem orar, eu esqueço de orar. Aí, vamos supor, a Ana bate o carro, se machuca e vai para o hospital. Naquela hora eu falo assim: nossa, eu tenho que orar. E vou orar. Ok, temos que orar numa situação dessa. Não estou falando que não temos que orar numa situação dessa. Temos que orar. Mas só quero chamar a atenção para o fato que às vezes a nossa oração se baseia só nessa oração. Só nesse tipo de oração. Que vai para Deus quando alguma coisa está pegando, né? Como os jovens falam, uma coisa, tem um problema ali, então eu vou para Deus. E aí, por isso que às vezes a nossa oração é uma reunião de negócios. E não é esse encontro que Adão e Eva tinham no jardim do Éden. Quando Deus descia no jardim, e não havia nada assim de grandes problemas, porque a queda ainda não havia acontecido, né? Adão não tinha que interceder pela evangelização mundial, Adão não tinha que interceder pelos muitos doentes que haviam. Não tinha tantos problemas, mas Deus vinha e encontrava Adão e Eva, e eles caminhavam em amizade pelo jardim, e aquilo era oração. Jesus, em outra feita nos evangelhos, ele diz assim: por que vocês repetem tanto? Não sabeis vós que Deus já sabe as suas necessidades? Em outras palavras, ele não está dizendo assim: para de orar que Deus já sabe tudo, então para que você está orando? Não quer dizer isso. Ele está dizendo mais ou menos nesse contexto.
A tua oração se baseia simplesmente em pedir, pedir, pedir. Toda hora você tem que repetir, repetir, repetir. Mas oração não é só isso. Oração é muito, muito, muito mais. Oração é um grande encontro que eu quero ter contigo. Não é? Então, enquanto a gente não reconhecer que oração é um grande encontro, a nossa oração vai ser limitada demais, gente. E a nossa relação de intimidade vai ficar nessa limitação das nossas necessidades, não? Ups. Volta. Beleza. C.S. Lewis, aquele que escreveu Crônicas de Nárnia, não sei se você já assistiu o filme, é um grande cristão do século, da década de 40, 50. Ele disse assim, quando a mulher dele estava morrendo de câncer já terminal, um dia ela acorda melhor e o pastor anglicano chega para ele e diz assim, Dr. Lewis, que bom que Deus ouviu a sua oração e ela está melhor. E o Lewis diz assim, realmente, eu orei muito, estou orando desesperadamente todos os dias por ela e por mim, mas eu não oro para que Deus mude, eu não oro para que o Senhor, para transformar Deus, para mudar Deus, eu oro para que Deus mude a mim. Eu não oro para mudar Deus, eu oro para mudar a mim mesmo. Eu fico imaginando Jesus no Getsemane. Já pensou se ele entendesse que a oração é para mudar Deus? E então ele chega e fala assim, Deus, aqui eu vou orar, e eu vou orar bastante, e aí o Senhor vai mudar o teu desejo, tu vai mudar o teu propósito em relação a isso, e eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não mudar de ideia. Eu vou determinar isso. Já pensou se Deus fala assim, tudo bem, Jesus, você determinou, é isso mesmo, eu resolvi, não tem como negar o pedido teu desse jeito. E aí, gente, a gente estava na roça. A gente estava na água, né? A gente não seria salvo. O plano de amor não seria concretizado. Então, a gente precisa tomar cuidado com um tipo de oração que às vezes algumas pessoas têm ensinado, o que a gente chama dentro da teologia de teologia da prosperidade, que é um tipo de oração que quer tirar o máximo de Deus. O objetivo de algumas orações, às vezes, é tirar o máximo de Deus. E para isso, nós utilizamos, às vezes, se ensina, às vezes, algumas técnicas. E as técnicas são, temos que determinar. Não podemos duvidar que Deus vai curar. Eu adoro uma oração assim, gente. E não vejo biblicamente errado isso. De alguém chegar a orar por um enfermo e falar assim, Senhor, cure essa enfermidade. Mas se não for da tua vontade, que o Senhor dê forças para ela passar por isso. Eu adoro isso. Outro dia eu estava doente, eu não sei bem o que eu tinha, e nós estávamos na reunião de oração, a Krista Kaga orou por mim e ela orou desse jeito. Deus, nós pedimos a tua cura por a vida do Daniel. Mas se não for da tua vontade, que o Senhor dê força para ele passar por essa doença. E eu ali descansei, sim, Senhor, faça-se a tua vontade. E ali naquela oração, naquele culto de oração, aconteceu um encontro da minha necessidade com o desejo de abençoar da Cris e com a relação que eu tenho com Deus, e ali aconteceu um encontro. Não foi uma reunião de negócios. Não foi, Senhor Deus, faça isso, faça aquilo, porque eu determino. Não é assim. Se alguém um dia ensinou a você a orar desse jeito, eu gostaria que você reconsiderasse essa oração e fosse para a palavra buscar sabedoria
em saber como orar, porque a base da nossa oração, a primeira é Deus, Jesus, nos ensina a orar. Me ensina a orar. Hã? E essa transformação, gente, que acontece na oração, nos impulsiona obrigatoriamente, necessariamente, para sermos protagonistas nessa missão que Deus está fazendo. Somos transformados de simples espectadores para agentes protagonistas da missão de Cristo no mundo. Oração, então, não é uma alienação da ação. Não é? Alguém já brincou com isso. Oração é orar mais ação, é oração. Porque orar significa, depois que nós oramos, sermos transformados e nos parecemos com Deus. É como se fosse, por exemplo, essa... Platão fala assim. Ele fala assim, olha, a gente se transforma em tudo aquilo que a gente ama e admira. Aí então ele completa. Então, muito cuidado com aquilo que você ama. Ele está querendo dizer, se você ama muito, muito o dinheiro, a matéria, o bem, coisa, muito cuidado com isso, porque no final o que você se torna? Coisa. E aí alguns estudiosos falam que isso é a reificação do ser humano. É a coisificação. Reificação, a palavrinha nova. Reificar. Né? Somos reificados. Coisificados. E sabe o que é a grande tentação da nossa sociedade capitalista? É a reificação. Porque nós queremos e admiramos e amamos tanto as coisas que no final nós desumanizamos. Nós desdivinizamos. E a relação com Deus, quando nós amamos a Deus, acontece o quê? Uma divinização. A imagem e semelhança de Deus em nós é fortalecida, acrescida, desenvolvida. Como Paulo diz, até chegarmos à estatura de Cristo. A oração, então, é esse encontro de amor. Agostinho ora assim, ele diz assim, a oração total e genuína é o amor. Bonito, né? Oração total e genuína é amor. Sabe que eu falei essa frase 3 anos atrás, numa reunião de oração, de quinta-feira aqui? E eu achei assim, não sei se o pessoal entendeu, que às vezes eu falo algumas coisas e fico pensando assim, não sei se entendeu. Todo pregador tem isso, né? A gente fala e a gente fica pensando, será que entenderam? E essa foi uma frase que eu falei, eu falei assim, nossa, é um conceito abstrato, né? Oração, amor, porque a gente está muito assim, poluído com essa relação de oração, necessidade, né? E então quando eu falei assim, oração e amor, fica um negócio abstrato às vezes. E eu fiquei pensando, será que entenderam? Aí, mês passado, na reunião também de quinta-feira de oração, nós dividimos para orar em dupla. E uma pessoa chegou e quis orar comigo, nós fomos orar, e ela disse assim para mim, pastor, eu era seminarista naquela época, ela disse assim, eu lembro de uma coisa que o Senhor pregou 3 anos atrás. E o Senhor falou que orar é amar. E eu quero aqui pedir para o Senhor me ajudar, orar comigo, porque eu tenho um problema de relacionamento e eu preciso aprender a amar. E aprender a orar. E aprender a orar e aprender a amar.
E eu pensei, fiquei tão contente, né? Primeiro que ela lembrou dessa pequena palavra de 3 anos atrás. E segundo, porque aquilo que eu falei que era tão abstrato, né? Orar e amor, tal, ficou tão concreto naquela realidade dela, de uma pessoa, o amor tinha uma cara, tinha um nome. E ali então nós nos ajoelhamos, não nos ajoelhamos, mas nos prostramos e oramos para que aquela relação fosse reconstituída e que o amor de Deus pudesse então abarcar, abranger aquela realidade que ela estava vivendo. Nossa, eu pensei assim, nossa, que coisa mais concreta, que encontro lindo de oração e amor que está acontecendo. Então, a minha esperança é que essa preleção de hoje não seja tão abstrata para você, né? Mas que de alguma forma você concretize essa relação de amor, de oração como encontro, de oração como amor e relação. Amém? Quero terminar com um ensinamento só, de dizer um apêndice dessa nossa pregação, que é a questão da vontade de Deus. E ela é meio complicada, então eu vou ler. Existe um risco em nós orarmos para saber a vontade de Deus. E aí eu quero que você faça um esforço para não me entender mal. Porque, a priori, a gente pode pensar assim, mas orar para saber a vontade de Deus sempre é certo. Não é? Sempre é certo saber a vontade de Deus. E só que eu quero dizer que existe um lado que às vezes a gente pode se arriscar nesse tipo de oração. Então leia comigo aqui. Somente no contexto em que estamos engajados na missão, caso essa oração como vontade de Deus, ela é válida somente nesse contexto onde nós estamos engajados na missão. Caso contrário, o nosso desejo de saber a vontade de Deus pode estar poluído com o desejo pessoal de alcançar o próprio interesse. Não nos abriremos para a oração de Jesus: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Muitas vezes, quando nós vamos e pedimos, eu tenho visto isso e já fiz isso, queremos saber a vontade de Deus, a gente pode pensar, às vezes a gente pensa, que queremos saber a vontade de Deus para o meu bem. Não é? Deus, qual é a tua vontade nessa situação? Vou exemplificar numa situação do emprego, por exemplo. Eu apresento isso aqui para o meu chefe hoje ou apresento amanhã? E aí eu fico ali concentrado para saber a vontade de Deus. Qual é o risco? Pode ser uma oração muito válida, mas qual o risco de uma oração dessa? De que a motivação dessa oração esteja tão centrada no meu próprio interesse, que eu perco o foco. Você entendeu? Então, às vezes, a gente fica orando, Deus, qual é a tua vontade nisso? Qual é a tua vontade nisso? Qual é a tua vontade nisso? Mas por trás dessa nossa pergunta para Deus, desse nosso desejo desesperado de saber a vontade de Deus, reside uma profunda desconfiança que Deus realmente está cuidando de nós. Então a gente fica, Deus, qual é a tua vontade? Porque a gente está morrendo de medo de que a coisa dê errado para a gente. Estamos morrendo de medo que o nosso futuro não seja aquilo que eu estou querendo e desejando para mim. Então eu vou diante de Deus e falei, Deus, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade?
E aí a gente perde o foco. Então, nem sempre orar para Deus, pedir a vontade dele, é uma oração boa. Às vezes é uma oração motivada pelos nossos próprios interesses. Por isso, saber a vontade de Deus tem que estar dentro de um contexto em que nós nos encontramos com Deus em oração, em que nós reconhecemos que nós não sabemos orar, e que nós somos transformados à semelhança desse amor que nos estamos relacionando, desse Deus que nos relaciona e que nos cativa, que nos faz querer ser igual a Ele. Então, quando nós pedimos, Deus, qual é a tua vontade, já estamos sendo transformados à imagem e semelhança dEle, e aí a gente consegue abrir o nosso coração para um tipo de oração. Deus, faça-se a tua vontade e não a minha. Nesse contexto de as minhas vontades muitas vezes vão estar muito interessadas em mim, mas a vontade que é tua é para ti somente. Amém? Eu gostaria então de terminar orando essa oração que Jesus nos ensinou em Lucas. A oração do Pai Nosso é uma oração emblemática, é uma oração padrão. É a oração que convida que a vontade de Deus seja feita. É uma oração que nos convida a entregar a esse Deus que é Pai e que sabe as tuas necessidades. É uma oração que concreta do dia a dia, do pão, da água. É uma oração de relação com Deus e com o irmão. Porque o perdão, na verdade, é sinônimo de amor. Quem não ama, não perdoa. Quem ama, perdoa, e quem não ama, não perdoa. Quando Deus diz assim, perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. É essa oração que nos convida para a relação de amor com o próximo. É uma relação que nos convida para uma santificação. Um desejo de ser puro como Deus é puro. E que nos livre das tentações. As tentações de querer os nossos próprios interesses. E é uma oração que nasce de uma pergunta dos discípulos. Sabe qual é? Jesus nos ensina a orar. Que a gente então, hoje não foi um treinamento e curso de oração, viu? Eu não dei dicas assim, 7 passos para fazer uma boa oração. Aliás, deixa eu só estender um pouco a minha conclusão, dando um exemplo. Um dia eu acreditei numa pregação assim, nós precisamos orar com eficácia. E aí, ele me ensinou, o pregador me ensinou a orar com eficácia. E eu acreditei que, seguindo aqueles passos lá, eu ia conseguir orar com eficácia. Ou seja, aquilo que eu pedi, Deus ia cumprir, porque o negócio é orar com eficácia. Né? E eu fiz isso durante muito tempo na minha vida, mas fez parte da minha imaturidade, assim como a minha imaturidade espiritual de achar que o culto bom é o culto com muita música, de bateria e guitarra, também isso fez parte da minha história de imaturidade. E tem muita imaturidade ainda para ser consertada na minha vida. Né? Mas Deus, hoje não foi um curso, não foi um treinamento, não apresentei 7 passos. Eu, na verdade, estou deixando uma grande pergunta, não sei se você reparou. Você vai sair daqui não achando assim, nossa, o pastor Daniel deu uma pregação sobre oração, agora eu vou orar. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui desse jeito. Você vai sair daqui provavelmente com uma pergunta, que é, poxa, será que eu sei orar? E
E tomara que você saia daqui com um desejo. É o desejo dos discípulos. Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a te encontrar no jardim do Éden, a passear contigo, como Adão e Eva faziam antes do pecado adentrar nas nossas vidas. Nos ensina a orar. Amém? Vamos ficar de pé e orar na oração do Pai Nosso. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém. Podeis sentar. Mário.